O que você faria por um objetivo? Até que ponto se isolaria? O quanto abdicaria da vida pela única coisa que cala sua angústia e sua solidão? Em uma densa parede de gelo, uma picareta de escrava cravava. Golpe atrás de golpe, alguém subia. A elevação era de 8.611 metros. Era a parede leste K2, a segunda maior montanha do mundo, ficando atrás somente do Everest, tendo causado várias mortes. Subindo verticalmente essa montanha, sem coração, uma parede de gelo inexplorada pela humanidade, uma pergunta ecoava nessas paredes frias. Aonde você está indo? Agora em outro lugar, em outro momento da história, no colégio de Yokosuba, no norte, um professor acompanhava um aluno. Você fazia alguma atividade extracurricular em seu colégio? O aluno não respondia e ambos seguiam andando. Você fará as provas de admissão da universidade, não é? Então precisa se esforçar bastante. Já decidiu quais serão as suas perspectivas para o futuro? Ainda sem resposta, o professor se virava intrigado. Ei, Mori, você por acaso está me ouvindo? Agora, em uma sala, um aluno dava um forte apertão no trapézio de outro aluno. O mesmo reclamava da dor, enquanto o outro se vangloriava. Ah, você viu? Eu chamo esse de Super Pinch Grip. O aluno sentado reclamava. Que fazer o favor de parar com isso? Quantas vezes você já não fez isso hoje? O professor, enfim, chegava até a sala. Todos iam para seus lugares e o aluno seguia se gabando sobre sua perna enquanto treinava com o equipamento. Eu ainda deixarei ele ainda mais forte. Guarde essa força para quando você estiver fazendo montanhismo, dizia o outro aluno. O professor administrava as coisas. Todos em seus lugares agora? Ah, que é esse mesmo que eu me esqueça. Hoje nós teremos um novo aluno em sala. Por favor, entre. Um jovem entrava. Ele era alto, com longos cabelos escuros. Me chamo Mori Buntaro. Ele mantinha seu olhar baixo. As garotas o achavam muito bonito e gostavam do seu tipo sombrio e misterioso. E pediam para que se apresentasse melhor. Porém, ele só se virou, dizendo: Não tenho mais nada a acrescentar. A atitude dele era vista com estranheza, e o professor seguia administrando. Bem, agora se sente. Pode se sentar ali, bem na frente do Miyamoto. Ele seguia até o lugar onde Miyamoto estava, que ainda treinava seu aperto. Miyamoto tentava quebrar o gelo, se apresentando. Ei, muito prazer em conhecer. Ele tá me ignorando? Miyamoto erguia seu braço e outros alunos já sabiam o que ocorreria. Miyamoto apertava o trapézio de Mori, o pegando desprevenido. Ei, você parecia com sono? Isso te ajudou a acordar? Seguia Miyamoto zombando, enquanto Mori se virava, retirando a mão de Miyamoto e encarando ele afirmava: Irritante. O professor chamava a atenção de ambos e os outros alunos apenas observavam. Fala sério, qual é desse cara? Afirmou Miyamoto desconcertado. Após o fim da aula, o professor seguia até a sala dos professores, reclamando bastante. Ah, cara, eu desisto. Eles só me empurraram um garoto esquisito. O que houve? Perguntava outro professor. É alguém que ficará na minha classe a partir de hoje, um aluno transferido. Acho que é Mori Butaro. Honestamente, ele é um problema. Respondia um professor que estava com Mori. É algum encrenqueiro? Perguntava outro professor curioso. Não, é como se ele tivesse algum preso em alguma concha. Pode-se dizer até que ele rejeita as outras pessoas. Ele é completamente inacessível. Se eu não me engano, a próxima aula de inglês é sua, né? É melhor ficar longe dele. Enquanto isso, em um corredor, um grupo de garotas da sala de Mori aproveitava o intervalo. Elas avistavam Mori subindo as escadas até o terraço. Uma delas, Yumi, tentava avisar que o intervalo logo acabaria, porém era repreendida por uma de suas amigas. Já na sala de aula, o professor, antes de visto, explicava a matéria até que dava falta de Mori. Ele perguntava aos outros alunos o motivo dele não estar na sala. Pode apostar que aquele cara não volta, afirmava Miyamoto. O grupo de garotas de antes informava que viram Mori indo até o terraço. Ué, ele acabou de mudar de escola e já tá matando aula? Se perguntava o professor preocupado. Porém, repetidamente, Miyamoto se levantava gritando, aparentemente com dor. Ah, cara, de repente meu estômago ficou horrível. Fuko, me ajude a chegar até o banheiro. O professor questionava se ele não podia fazer isso sozinho, enquanto os outros alunos entendiam que aquilo era uma desculpa, que Miyamoto ia ensinar alguma lição ao Mori. Yumi olhava preocupada. Já no terraço, Mori apreciava o céu, deitado no chão. Ah, ainda é o primeiro período. Que cara é essa? Não consegue nem ficar de pé, né? Beleza, Fuku, já deu. A operação foi um total sucesso. Mori, confuso, se levantava indo até a grade. Ele olhava para baixo e viu o amigo de Miyamoto. Miyamoto ia até Mori. Para alguém que acabou de se transferir, parece meio cedo para já estar matando aula. Seu último colégio era tão ruim assim? Não, não acho que não é isso. Não importa como eu veja, você parece ser só um malandro ou alguém antissocial. Mori só respondia que Miyamoto era irritante. Eu? Você que é o irritante aqui. Esta sua cara sombria é muito forçada. Você tá, na verdade, só querendo chamar a atenção, né?
respondia Miyamoto zombando. Mori ignorava e só se retirava, porém Miyamoto insistia, tentando o segurar. Porém, Mori respondia com agressividade, o empurrando. Ei, calma, pra que tanta ignorância? Quer desabafar, por acaso? Ambos se encaravam. Tá bem, já entendi. Não vou mais te perturbar, mas só com uma condição. Escale. Quero ver se você consegue escalar. Lá de baixo até aqui em cima, como eu fiz. Mori olhava surpreso, mas só seguia ignorando. Miyamoto respondia com um pontapé nas costas de Mori. Suba de lá de baixo até aqui, e eu não te encho mais. Mori se virava encarando. A aula seguia na sala, porém o professor via alguns alunos dispersos, olhando pela janela. O que houve? Tem alguma coisa lá fora? Ele ia até a janela e se assustava ao ver Mori subindo pelo cano. Ei, o que diabos você tá fazendo aí? Afirmava o professor assustado. A confusão chamava a atenção dos outros alunos pela escola. O professor olhava para baixo e via Miyamoto e Fuko. Ei, seu idiota, pare logo com isso. Você está sem nada para se segurar. Quer morrer, infeliz? O professor questionava se Miyamoto tinha algo a ver com aquilo. E Miyamoto olhava para a situação preocupado. Outros alunos viam Mori subir. Ele seguia avançando. E o burburinho começava sala após sala. Isso é meio ruim, não? Questionava Fuko. Cala a boca. Eu achei que ele ia subir só um pouco e depois ficaria com medo de altura e começaria a chorar. Retrucava Miyamoto. Mori seguia escalando. Seus braços suavam e começavam a tremer. Miyamoto olhava preocupado. Não. Os braços dele estão no limite. Se ficar usando sua força desse jeito, seus braços vão ficar exaustos. Faça um Rajan entre o cano e a parede. Miyamoto afirmava, como se Mori pudesse saber o que isso significasse. Miyamoto tentava explicar, até que o professor de mais cedo surgia, mandando Mori descer. Porém, indo na contramão, Miyamoto afirmava para não fazer isso. Afinal, em escaladas, descer era muito mais difícil do que subir. Mori encarava, enquanto pensava em descer. Ele finalmente olhava para baixo e se deparava com a grande distância que estava do chão. Ele olhava assustado para baixo. Ele escorregava um pouco, em seguida, olhava para cima. Eu vou subir. Essas palavras ecoaram na mente de Mori. É enorme. Essas palavras saíram quase que involuntariamente da boca de Mori, enquanto ele carava o topo. Miyamoto pedia a Fuko a corda para ir auxiliar Mori, mas nesse momento as forças no braço de Mori chegavam ao seu limite, devido à fadiga. O professor via ao longe, enquanto Mori dava um forte grito. Rapidamente ele se apoiava nas laterais da fresta. Miyamoto olhava surpreso. Mori, por instinto, agiu como um profissional. Mori suava frio e Fuko elogiava a performance de usar as pernas para suportar o peso do corpo. O professor observava ainda mais intrigado com a situação. Mori encarava o topo mais uma vez e erguia seus braços. Ei, pare com isso, seu idiota. É totalmente impossível você alcançar, afirmou Fuko, preocupado. Mori ignorava e ainda tentava alcançar o topo. Droga, está tudo bem. Fique parado aí mesmo. Vou subir no telhado e te passar uma corda, dizia Miyamoto se dirigindo ao telhado. Fique longe, porém, indo na contramão, gritou e flexionou os pés. Mori se preparava para dar um salto de fé. Enquanto as palavras irritantes ecoavam na sua cabeça, Mori dava o salto, mirando-o no topo. Todos olhavam incrédulos, pois ele havia pulado. No ar, Mori seguia pensando. Eu estou bem sozinho. Sua mão agarrava o topo e um choque vinha entre seus dedos, descendo até seu braço. Todos olhavam incrédulos. Ele havia conseguido. Então, ele decidiu atacar. Afirmou Fuko. Isso é uma coincidência, não é? Questionou Miyamoto, incrédulo dos eventos que via. Erguia sua perna e tentava agarrá-la no topo com um gancho, mas a mesma escorregava inicialmente. Um gancho de calcanhar? Mas não é assim. Você precisa colocar seu pé mais à frente, instruiu o professor ao longe. Mori, mais uma vez, usava sua perna com um gancho. Ele forçava sua subida em um arranque do corpo todo e alcançava o topo. Miyamoto olhava em choque junto de toda a escola. Incrível, aquele cara realmente escalou o prédio da escola? Dizia um aluno, enquanto o outro comentava que foi por pouco. Ainda observando tudo que havia acontecido, Miyamoto pensava. Só pode ser brincadeira, né? Nem mesmo eu usei aquela rota. Ofegante, Mori, agora deitado no telhado, encarava o céu. Ele olhava suas mãos e seu professor aparecia no telhado correndo. Ele o puxava pela blusa. Levante-se, Mori. Facilmente o erguendo. Ainda desnorteado, Mori tentava perguntar o que ele queria, porém levava um tapa em cheio. Você entende o que acabou de fazer? Um passo em falso você poderia ter morrido, afirmou o professor, o repreendendo. Mori, ainda em silêncio, apenas o encarou e se retirou. O professor o via saindo. Você se sentiu bem? O professor questionou antes que ele saísse. O mesmo o encarou, e o professor apontava para a água. Mori se virava e via um grande monte. Naquele lugar, você vai poder chegar mais perto do céu. Um tempo depois, na sala do diretor, alguém chamava a atenção de todos. Seus idiotas! E você, o que diabo estava pensando, hein? Escalando o prédio da escola no primeiro dia que se transferiu para cá? Ei, Miyamoto, foi você que convenceu fazer isso, não foi? O que você pretendia fazer caso ele caísse? Olhando para o alto, Miyamoto tentava se justificar. Eu só queria assustar ele um pouco. Ninguém achou que ele fosse realmente escalar. Não me responda, retrucava o supervisor. Ele encarava o professor. Professor Nishi,
Também gostaria de sua cooperação. Por favor, a partir de hoje, não coloque ideias malucas na cabeça de seus alunos. Miyamoto tentava defender seu professor, dizendo que ele não tinha nada a ver com o ocorrido. Porém, Onishi aceitou a responsabilidade. Sou moralmente responsável pelo que aconteceu. Vou alertá-los para que não façam nada parecido novamente. Ele se curvava. Minhas sinceras desculpas. Ele abaixava sua cabeça e a de Mori e Miyamoto. Ainda saindo da sala, o professor insistia em se desculpar. Cara, isso tava bem tenso. Mesmo agora sendo professor, o fato de eu não ser bom nesse tipo de situação não mudou nem um pouco. Quando eu era estudante, também me chamaram a atenção por escalar a escola. Afirmava Onishi, mais aliviado. O Onishi é um dos melhores escaladores do Japão, sabia? Afirmava Miyamoto. Onishi o repreendia por estar sendo tão casual, mas Miyamoto retrucava que isso era natural, já que ambos eram parceiros de escalada. Mori se retirava, porém o professor segurava pelo braço. Mori se impressionava com o tamanho da mão de Onishi. Venha comigo por um momento, afirmava Onishi, guiando seus alunos. Miyamoto retrucava que a sala era para o outro lado, e Onishi insistia para que o seguisse. Ele levava os dois para o local que Mori tinha escalado, enquanto ambos encaravam o topo. Como professor, eu sei que não deveria te dizer isso, mas você fez um bom trabalho ao escalar até lá em cima. Mori olhava surpreso com o elogio de seu professor, e Onishi seguia dizendo: para passar por aquela beirada é necessária uma quantidade de experiência e habilidade. Miyamoto só desdenhava, e Onishi perguntava se Mori tinha sentido algo. Mori não entendia, e Onishi insistia, se aproximando. Lá em cima, naquele momento que você pulou para alcançar a beirada, sentiu algo transmitir na ponta de seus dedos pelo seu braço, aquela sensação de ficar entorpecido. Mori se lembrava dessa sensação, a sensação de estar vivo. Mori entendia aquilo. Onishi seguia afirmando: então, quer tentar montanhismo? Por enquanto, por que não tentamos escalar a montanha que vimos lá no telhado? A montanha Takatori. Vamos lá juntos? O tema principal do montanhismo é escalar pedras e elevações no geral. Há várias rotas diferentes lá em cima. Mori pensava sobre aquilo. Mas se for mesmo escalar, a partir de agora terá que ter uma corda presa ao seu corpo, porque você não pode escalar sozinho. Seguia Nishi afirmando. Porém, a ideia de não poder fazer algo sozinho afastava Mori. Não posso escalar sozinho? Questionava Mori. É claro que não. Miyamoto se intrometia respondendo. Se um novato como você tentasse escalar sozinho, não importa quantas vidas você tenha, nunca seria o suficiente. Mori olhava surpreso, e Onishi insistia em saber o que Mori faria. Miyamoto, porém impaciente, apenas pediu o telefone de Mori para manter o contato. Mori respondeu que não tinha um. Sem celular? Como é que você fala com seus amigos sem um desse? Questionava Miyamoto. É porque eu não preciso de coisas como amigos. Respondia Mori, se retirando mais uma vez. Por favor, não me incomode novamente, assim como você mesmo prometeu mais cedo. Miyamoto tentava insistir com Mori, mas seu professor o repreendia. Já chega. Não fosse a ver. Volte para a sala agora. Miyamoto ficava contrariado, mas assim fazia. Que cara estranho. Enquanto ambos os alunos saíam, o professor pensava: assim é melhor. Ele não devia ficar escalando pedras por aí. Um tempo depois, na aula de educação física, víamos Yumi, que se separava de suas amigas com o pretexto de pegar algo na sala. Mas antes de sair, ela viu Miyamoto encarando o local que Mori havia escalado mais cedo. Ele colocava sua mochila no chão, mas antes de poder pegar seu equipamento, Yumi o pedia para parar, já que se eu fizesse, ele seria expulso da escola. Miyamoto apenas respondia que estava praticando mentalmente. Yumi o encarava e afirmava. Já que Mori tinha escalado primeiro, Miyamoto estava apenas sendo precipitado, escalando apenas pela empolgação de fazer o mesmo que Mori. Miyamoto encarava o chão sério. Ele se virava para Yumi, assustando com uma brincadeira sem noção. Yumi se afastava, assustada, e ao longe ela xingava Miyamoto, ou mesmo pegava suas coisas e saía. Eu estou farto. Será que eu esqueço esses problemas e simplesmente vou escalar? Ele pensava um pouco e olhava para trás e afirmava: aquilo é apenas um obstáculo para iniciantes. Ao longe, com uma blusa e uma bolsa no chão, Mori encarava a montanha. O paredão íngreme e majestoso o encarava de volta, quase como se impulsasse contra Mori. Ele erguia sua mão e começava a escalar, um movimento de cada vez. Apoiando seu pé, ele subia. Mori sentia a adrenalina aumentar conforme subia. Enquanto mais a altura aumentava, um abismo parecia o seguir. Ele se lembrava das palavras de seu professor. Aquela sensação de ficar entorpecido, transmitida das pontas dos dedos até seu braço. A sensação de estar vivo. Mori tremia enquanto subia. Porém, devido à falta de apoio na ponta de seus pés, ele caía no abismo. No escuro, ele ouvia uma voz, a de Miyamoto, que o acordava. Mori se levantava rapidamente, reclamando de dor. É? Você teve sorte. Apesar do seu estado, não quebrou nenhum osso. Você tá bem? Se tivesse caído de mau jeito, poderia ter até morrido, dizia Miyamoto, preocupado com Mori. Mori olhava ainda confuso, e Miyamoto seguia falando. Você caiu de lá de cima. Apesar de ter sido todo atrevido, você queria mesmo escalar, né? Miyamoto pegava suas coisas enquanto saía. Bom, agora você entende o quão ridiculamente perigoso é escalar sozinho. Se tiver aprendido alguma coisa, não volte jamais para esta rocha. Ao invés de se esquecer de seus problemas, eu acabei salvando uma pessoa. Esse cara é realmente irritante.
novamente. Enquanto Miyamoto saía, Mori se deitava, olhando para seu objetivo. Então, contanto que eu não caia, vai ficar tudo bem, certo? Poderei escalar isso sozinho. Cocô no Hito é um dos mangares mais incríveis que eu já li, e uma das séries que eu vou trazer para o canal junto com o Osogi. É uma obra simplesmente atemporal para mim. Fala muito sobre solidão, sobre perseguir um objetivo e o quanto você está disposto a sacrificar por isso. Também sobre o propósito em uma vida. É uma obra muito incrível e caso você tenha vontade de ler por conta própria, tá aqui a minha recomendação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e da minha narração. Se você tiver algum ponto que acha que eu deva melhorar ou até corrigir, deixa aí nos comentários aí embaixo alguma obra para trazer futuramente. Eu tentarei ler todos os comentários e responder a todos. Obrigado por me assistirem e até a próxima.